Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim, e bora falar de coisa boa, bora falar de in-ear high-end, pelo menos em preço, né? Custa $380, R$ 2.000. Yanyin Canon 2, gentilmente enviado pela Yanyin para review. Muito obrigado, Yanyin. E para dar um panorama geral para vocês, eu já tenho review do Yanyin Canon 1. Recomendo vocês assistirem porque vai complementar muito bem essa review. São dois fones bem similares, tá? Bom, o Yanyin Canon 1 para mim continua sendo um dos melhores fones na sua faixa de preço quando em promoções. Em promoções ele custa R$ 1.300. É um fone muito versátil, muito detalhado, muito texturizado. Mas a conversa muda com o Yanyin Canon 2 porque o Yanyin Canon 2 custa R$ 2.000, né? Bem mais caro. E bora, como sempre, começar com a construção. Bom, em construção não houveram muitas mudanças, ele segue com a mesma configuração de drivers e mesmo unboxing. E o ponto mágico do Yanyin Canon 1 eram as chavinhas que alteravam o som. Você tinha uma chavinha para grave, uma chavinha para agudo, uma chavinha para médio. Então você conseguia brincar, cara, com muitas combinações de chavinhas e ter um som muito versátil. O Yanyin Canon 2 dá um downgrade nisso, porque ele conta com duas chavinhas ao invés de três, o que para os revisores é ótimo, porque, cara, o Yanyin Canon 1, por exemplo, era um fone muito difícil de avaliar, porque ele tinha muitas sonoridades. E assim, as chavinhas que tem no Canon 2, cara, só mudam o grave. Aumenta o grave, aumenta mais ainda o grave. Então, fica bem mais fácil de avaliar, que é ótimo para mim. Mas você perde versatilidade, porque geralmente essas chavinhas são bem gimmick, não mudam tanto o som, mas no caso do Yanyin Canon 1 elas mudavam, então era uma feature muito interessante. O unboxing segue sendo o mesmo, então, cara, agora a gente está conversando sobre um fone que custa 50% mais que o Yanyin Canon 1 custava em promoções. O Yanyin Canon 1 eu já achava overpriced, sem promoção ele custava R$ 1.700. Na época que ele lançou eu achava overpriced, hoje mais ainda. E o Canon 2 pra mim, cara, peca em construção pra R$ 2.000. Vem com uma case boa, vem com muitas ponteiras, vem com um bom cabo, né? A construção do fone em si é legal, mas cara, são R$ 2.000, poderia ser melhor. Você pega fones de marcas concorrentes como o EPZ 530, um Drop Blessing 3, o Fio FH9, que já não está tão longe de promoções. O Fio FH9 custa menos de 2.000, principalmente o FH9. A construção é muito melhor. Então aqui a gente tem um primeiro ponto onde me leva à conclusão da review depois de que o Yanyin Canon 2 é um fone surreal, porém caro. Deveria ser mais barato. Bom, mas a gente chega lá na conclusão. O que eu tenho que louvar da Yanyin, que eu já louvava no Yanyin Canon 1, é o conforto. O conforto é abismal, o isolamento é muito grande. Eu tenho problema de conforto com a maioria dos in-ears que eu uso, e o Canon 1 e o Canon 2 são simplesmente sensacionais em conforto e isolamento para os meus ouvidos, e também para todo mundo que testou o Yanyin Canon 1 e 2 que eu conheço, todos elogiaram o conforto. Então é meio que uma trend universal considerar o conforto do Canon 1 e do Canon 2 muito bons. Mas bora falar de som. Bom, ele é superior ao Canon 1, isso eu já tenho que dizer. Lembrando também, tá? Porque faz muito tempo que eu ouvi o Canon 1, mas eu consigo dizer sim que o Canon 2 é superior, é um pouco mais refinado. Extrai um pouquinho mais de detalhamento, tem uma sensação mais dinâmica nos graves para os meus ouvidos de lembrança, tá? Porém o mercado evoluiu desde um Canon 1. E se ele custasse o mesmo que o Canon 1 em promoções, esse fone ia ser avassalador. Mas agora a gente tem dois fones que competem, três fones na verdade que competem muito bem com ele. Um Drop Blessing 3, que eu não ouvi, eu ouvi o Moon Drop Blessing 2, que é sensacional. Tai Audio Hype 2, que não preciso nem dizer, foi fone do ano para mim ano passado, é um fone surreal e custa menos que o Canon 2. E também o Let Shower S15 que lançou agora, que custa um pouco menos e também é um fone incrível com uma construção melhor ainda. Então o Canon 1 era um fone sensacional que não tinha tantos concorrentes. O Canon 2 é um fone mais caro, ainda sensacional, mas com muitos concorrentes. E de todos esses concorrentes ele é o mais caro, custando 2.000. O Tai Audio Hype 2 custando 1.500, Blessing 3 custando 1.500
e o LED Shower custando ali uns 1.600. Então vai ser uma tarefa difícil em som para o Canon se destacar. Eu não diria que o Canon é melhor ou pior que nenhum desses fones. Para mim ele está num patamar igualitário de qualidade, porém com uma assinatura sonora diferente. E aqui novamente a gente entra no problema de que, beleza, ele compete em som com todos esses fones, mas ele é mais caro. E eu sinto que a Anhin, geralmente com todos os seus fones, acaba precificando eles acima da faixa de preço que deveriam. Então a gente acaba tendo que esperar promoções para esses fones valerem realmente a pena. Num panorama geral, ele tem uma assinatura calma, bastante natural para os meus ouvidos, muito rica em detalhamento, muito rica em textura, com médios belíssimos, mas com som ainda assim bastante vivo, bastante detalhamento nos agudos, muita extensão e um grave que me chama muita atenção pela dinâmica, sensação física e tátil de grave, que é muito interessante. Já comparando em grave com os outros fones aqui que eu citei, ele tem menos foco em subgrave comparado ao TiAudio Hype 2 e ele não é tão linear quanto o LED Shower S15. Ele vai para uma pegada mais focada em médio grave, mais focada em impacto, que pro meu gosto é o melhor grave comparando com esses três fones, tá? Você tem uma sensação física maior no Canon 2, uma sensação de preenchimento maior no Hype 2, que pode ser a sua preferência, e uma sensação de linearidade e neutralidade maior no LED Shower S15. Então eu não considero um melhor que o outro. Eu considero que são três sabores diferentes de graves, e o meu favorito nesse caso é o do Canon 2, mas eu sinto que a maioria das pessoas vai preferir a sensação mais profunda, cavernosa e preenchida do Hype 2 quando comparado, tá? Mas o meu gosto pessoal vai pro Canon 2. Em médios a gente tem uma assinatura que também é diferente, não é tão linear quanto o LED Shower S15, não é tão com vocais para frente como o TiAudio Hype 2, que segue uma curva um pouco mais Harman, e vai para um meio termo que é muito saudável para os meus ouvidos. Os vocais tomam a frente, são bem presentes, com ótimo detalhamento, extremamente naturais, muito detalhados, mas ele não chega a ponto de ser... Eu não diria que o Hype 2 é invasivo em momento nenhum, mas o Hype 2 foca muito em vozes em alguns momentos. E o Canon 2 dá um passinho para trás, que pro meu gosto é excepcional isso, tá? Já o nosso querido LED Shower S15 tem os melhores médios nessa faixa de preço para os meus ouvidos. São um pouquinho mais recuados ainda, mas mais naturais, mais preenchidos, seguem uma linha mais harmoniosa com os graves. Então aqui eu daria a coroa para o LED Shower S15. Eu prefiro os médios do S15 e novamente, nenhum é melhor que o outro. É mais uma questão, tecnicamente falando, é mais uma questão de gosto pessoal. Você quer vocais mais para frente, um meio termo ou uma sensação de instrumentos mais espalhado, um vocal um pouco mais afastado e mais linear. Vai do que você quer. Falando de agudos, aqui de novo, o que me chama a atenção no Canon 2 é a naturalidade. São muito naturais, muito texturizados, a separação instrumental é muito boa. Ele não chega a competir com fones de R$2.000 em transparência, por exemplo, o FH9, o EPZ530 e o próprio Moondrop Blessing 2 e o Blessing 3, que eu não ouvi, mas eu ouvi o 2, então eu posso falar com certa propriedade, possuem uma sensação de detalhamento maior. O Hype 2 também soa mais detalhado para os meus ouvidos, tá? Mas o Canon 2 vai para uma linha um pouco mais calma nos agudos, um pouco mais relaxada, que pode ser a sua preferência. O LED Shower S15 entra aqui também com agudos muito naturais, muito corretos, que possuem um palco sonoro maior por conta dos vocais mais recuados. Porque pensem comigo, quando as vozes vão para frente, como é no caso do Hype 2 ou do Canon, a sensação que te dá é disso aqui, que o vocalista está muito na sua frente e os instrumentos estão lá atrás. E isso dá uma sensação às vezes de palco sonoro menor. Como o LED Shower não tem os vocais tão para frente, ele acaba tendo uma sensação de respiro e espacialidade maior para os meus ouvidos. Então o Canon 2 tem, de novo, agudos e médios excelentes, com ótima sensação de separação instrumental e detalhamento, mas aqui eu acho que o LED Shower tem
um palco maior e o TIE Audio Hype 2 tem uma sensação de detalhamento bruto maior no geral, mais qualidade técnica mesmo, e o Moondrop Blessing 3 também. Então o Canon em agudos não seria a minha escolha, tá? Apesar dele ir para uma linha mais calma que pode ser a sua preferência. Sumarizando tudo, a gente tem essa conclusão de que é um fone muito competitivo, com uma assinatura sonora diferente dos concorrentes, que tem pontos mais fortes, por exemplo, dinâmica maior nos graves, médios mais corretos no geral, para os meus ouvidos e naturais, agudos mais calmos, mas ao mesmo tempo que tem pontos fracos também, não é tão detalhado, não é tão técnico, a extensão do Hype 2 é maior, algumas pessoas vão preferir. Então assim, eu fico de mãos atadas, porque todos os fones que eu comparei aqui competem pau a pau com eles, são bem mais baratos. O que eu diria é, se você prefere a assinatura do Yen Canon 2, eu recomendo você esperar uma promoção, porque eu acho que R$ 2.000 e pouco nele, mais impostos, mais a importação, pode ser complicado. Eu particularmente iria em outro fone nesse caso, tá? Inclusive o Yen Canon 1 segue sendo uma recomendação muito forte, porque tem uma assinatura parecida e custa bem menos. Eu vou tentar achar o link do Canon 1 para vocês e deixar aí se eu achar em promoções, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam e eu vejo vocês no futuro. Fui!